Hoje o nosso tema é sobre o que é certo e o que é errado, na lógica de pensarmos nossas atitudes a partir do que escolhemos. Então, o que é certo, o que é errado, vai depender do ponto de vista na qual você tem como referência, que não existe o certo e não existe o errado. Porque aquilo que muitas vezes é certo para mim, para o outro pode ser errado. E aí nós vamos tentar traçar em 4 campos aqui para a definição do que é certo e o que é errado a partir dos horizontes na qual eu fui projetado, na qual eu fui educado, na qual eu fui assim inserido culturalmente. Pela tradição familiar, pelo que a gente foi projetado a nível de família, certo e errado depende para cada família. Na tradição cultural, social, porque a família por si só ela não se basta, então muitas coisas que acontecem a nível cultural, muitas ideias que se propagam a nível cultural, social, são coisas que a gente vai assimilando como verdades, como certo ou como errado. Na educação religiosa também, que nos pauta o que é certo e o que é errado, conforme a nossa prática religiosa, a nossa inserção no mundo religioso. E também a nível de cidadania, como constituição, como regra no coletivo, como jurisprudência. Então, vou te dar exemplo para cada campo desse. Na tradição familiar, por exemplo, a pessoa que deve casar apenas com quem é da mesma classe social da qual sua família pertence. Por isso que às vezes a gente julga que uma pessoa de classe alta, quando se apaixona e vem a casar por uma pessoa de classe baixa, ela está errada. Depende. E às vezes a pessoa tem que romper essa tradição familiar. Outra tradição, por exemplo, a mulher que está menstruada não pode tomar banho nos dias que está menstruada, uma tradição cultural, social, dependendo da região que a pessoa vem. São conceitos ultrapassados, mas que a gente vê até hoje, independente da classe social, que vai muito da raiz cultural. Então aí eu estou falando também de uma tradição familiar que vem pela cultura. Olha só, tradição familiar, tradição cultural. Outro exemplo de educação religiosa que pauta uma escolha. Por exemplo, o sujeito consegue definir que tem uma condução homossexual para uma condução religiosa, de base fundamentalista, por exemplo, cristã, onde se apega, se enraiza no conceito da regra que está em jogo, na doutrina religiosa que se segue, aquele sujeito que assume a sua homossexualidade está no pecado. Aí vem a noção de céu e de inferno. Então, para muitos, a homossexualidade, viver a sua condição homoafetiva, ela vai conduzir ao erro. É como se a pessoa fosse condenada para os infernos. Então, é no olhar de quem está arraigado na educação religiosa. E na questão constitucional, por exemplo, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Esta é a regra. Por isso que alguns políticos, poucos, por isso que na sociedade a gente luta pelos direitos iguais. Existe uma Constituição brasileira que diz isto. E muitos seguem os direitos individuais pessoais. Olha aí o Congresso, o Centrão, as pessoas querendo em plena pandemia usar a pandemia a benefício pessoal, a encher seu bolso de dinheiro através de contratos ilícitos, mesmo em plena pandemia, através de indicação de parentes, através de benefícios políticos. Então, todos os cidadãos são iguais? Depende. Na Constituição deveria ser. Então, o certo e o errado vai depender do referencial que eu estou usando. Nesse sentido, é melhor a gente saber começar a entender o como o outro pensa e qual é a origem do pensamento desta outra pessoa. Não adianta a gente querer incutir ideias do meu conceito de vida, da minha forma de ter sido educado, da minha forma de elaborar o mundo a partir do outro que vem de um outro referencial. Aí nasce a possibilidade da gente estabelecer diálogo
e da gente começar a entender o outro como ele é na sua origem e construir uma relação de igualdade. Nesta igualdade, de sermos seres humanos dotados de capacidade de pensar as diferenças e respeitar o que é certo para um, o que é errado para o outro, o que é certo para mim, mas é errado para o outro, e saber entender que cada um tem seu direito de fazer a sua escolha. Mas de todos esses itens, familiar, cultural, social, religioso e constitucional, o que nos vai, aquele que vai nos unir dentro de uma nação, dentro de uma condição como cidadãos, ainda é o direito constitucional. Por isso que é importante a justiça brasileira fazer justiça. Por isso que é importante a gente aproximar os direitos iguais, porque a gente pelo menos tem uma referência. Olha que o Brasil tem uma boa Constituição. Então, eliminar as diferenças, sabendo entender qual é a forma com que o cidadão pensa. Por que ele pensa o certo e errado a partir da sua própria escolha? Pode ser que daí a gente vá eliminando esse atrito, esse conflito que existe de ideias e que está tão propagada hoje na sociedade brasileira. Então fica aí, qual é o teu certo, qual é o teu errado e a partir de qual referencial? Um abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo tema sobre psicologia no cotidiano.